Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre teste de hipótese. Bom, então, existem vários testes de hipótese que podem ser feitos para testar diferentes hipóteses sobre média de uma amostra, sobre a variância e outras coisas. A gente vai falar sobre alguns deles aqui. Então, para começar, vamos importar nossos dados e vamos olhar um pouco para eles para ver como que a gente pode trabalhar com isso no Python. Primeiro a gente vai importar então a biblioteca Pandas para poder trazer os dados para dentro do nosso notebook aqui no Colab e fazer algumas análises. Então vou importar o Pandas e deixa eu fazer assim, importar o Pandas aqui, vou criar um novo bloquinho de código e já vou aqui do lado subir a nossa fonte de dados que a gente já estava trabalhando com ela na última aula. Então vou chamar de df, assim como a gente fez nas aulas anteriores, o nosso dataframe. Então vou chamar pandas.read.csv e aqui dentro dos parênteses, entre aspas, vamos passar o nome do nosso arquivo, que é fonte dos dados.xlsx. Na verdade aqui é read Excel. E a gente vai dar então um df.head para ver se a importação foi bem sucedida. Ótimo, então deu tudo certo com a nossa importação aqui. E a gente já sabe que esse dataframe, esse dataset, contém dados sobre os municípios do Brasil. Né? Certo. Então, digamos que uma pessoa ela acredita que a densidade demográfica para o estado do Acre ela é maior que 10 habitantes por quilômetro quadrado. Como que nós podemos fazer para descobrir se a crença dessa pessoa está correta ou não? Né? Então, a gente tem que se apoiar nos dados para ter uma ideia, se isso faz algum sentido. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é separar só os dados do Acre para trabalhar com ele. Então eu vou criar um novo dataframe chamado df-acre. Esse dataframe então vai ser o nosso dataframe antigo, em que a gente vai pegar na coluna estado, onde nós tivermos exatamente o valor Acre. Tá? Certo, separamos todos os dados do Acre aqui. Agora, vamos tentar visualizar isso, né? Porque como são muitos municípios que talvez tenham em algum estado, se a gente quisesse testar outro estado, não ficaria viável olhar todos a lista, né? Então, vamos tentar olhar para um gráfico que condense toda essa informação de uma vez só. Para fazer gráficos aqui, a gente está usando a biblioteca Seaborn. Então, vamos importar aqui o Seaborn como SNS. E agora, a gente vai fazer um histograma dos dados que a gente tem. O histograma vai mostrar para a gente um pouco como é que está a distribuição dos dados, dos valores, né, da densidade demográfica. Então, para fazer isso, a gente pega o Seaborn, que é o SNS, e a gente vai chamar a função histplot, né? Hist de histograma, plot para fazer o gráfico. Para essa função aqui, o que a gente vai passar de parâmetro? A gente vai passar o data, que é onde estão nossos dados, que no caso é o dataframe df-acre. A gente também vai passar aqui o que é que nós queremos no eixo X. No caso, no eixo X, nós queremos a densidade demográfica. E nós também vamos passar só esses parâmetros aqui para ver o que acontece. Então aqui, ele devolveu para nós, né, um histograma, aqui eu esqueci de colocar o ponto e vírgula, para não ficar essa linhazinha. Ele devolveu para nós aqui uma contagem, né? Olhando para essa contagem, a gente percebe que a grande maioria aqui dos valores são, né, de municípios em que a densidade demográfica é menor do que 10. Apesar de ter alguns aqui, né, ou um aqui que seja grande, né, isso nos leva a crer que a grande maioria dos municípios vai puxar a média total do estado para baixo. Tá? Só que se a gente não quiser a contagem, a gente pode fazer assim, a gente pode passar o parâmetro stat igual a probability. Tá? Isso aqui, fazendo novamente o histograma, ao invés de me dar uma contagem, ele vai me dar aqui uma proporção já. Né? Então você perceba que esse pedacinho aqui vai ter uma probabilidade bem pequena. Né? A proporção dos municípios que tem essa quantidade grande de densidade demográfica é muito pequena. E a média é afetada, né, por valores, né, que muito pequenos ou muito grandes. Como a grande maioria de valores pequenos, me parece que
a média da densidade demográfica total para o estado vai ser menor do que 10. Então, olhando para esse gráfico aqui, né, todos esses parâmetros aqui a gente pega na documentação para ver o que a gente pode fazer. Olhando para esse gráfico, então, eu acredito que a afirmação, a crença da pessoa está errada. Eu acredito que não é mais do que 10 habitantes por quilômetro quadrado. Só que esse gráfico não prova nada. Para provar isso, digamos assim, de maneira um pouco mais rigorosa, a gente precisa então de um teste de hipótese. Tá? Então, o primeiro teste aqui que a gente vai ver é o teste de hipótese por uma média, para uma única variável. Tá? Para fazer isso, a gente vai usar o pacote SciPy. Lá dentro tem um módulo stats, de estatística, e a gente vai ter uma função, o ttest underline oneSample aqui, né, de OneSample, para poder justamente, né, fazer esse teste de hipótese que a gente precisa, que é um teste T. Né. A gente tem que tomar alguns cuidados aqui sobre o teste de hipótese. A gente precisa conhecer se ele é um teste unicaudal ou bicaudal. Aqui nesse notebook vai ter também os pressupostos que esse teste, né, possui. Se esses pressupostos não forem atendidos, a gente não pode ficar usando o teste de qualquer jeito. Tá? Depois vocês podem ler aqui com atenção. Mas a parte importante aqui é que eu queria passar com vocês são os passos, né, que a gente deve seguir para fazer um teste de hipótese e não se perder. A primeira coisa que a gente tem que fazer é enunciar a hipótese nula. A hipótese nula é aquela que, em geral, você quer rejeitar. Tudo que não tiver na hipótese nula, a gente vai colocar então na hipótese alternativa. A gente também precisa fixar um nível de significância, que tem a ver com o grau de confiança que a gente vai querer ao realizar esse teste de hipótese. A gente também precisa identificar a distribuição de probabilidade adequada ao teste, porque diferentes testes de hipótese vão usar diferentes distribuições de probabilidade. A gente precisa utilizar a amostra, né, utilizar nossos dados para calcular o valor da estatística correspondente a esse teste, e então, com base nisso, a gente pode tomar a decisão de rejeitar ou aceitar a hipótese nula. Tá? No nosso exemplo aqui, vamos considerar então que a gente vai querer um nível de significância de 95%. Ou seja, eu vou querer ter 95% de confiança no teste que eu vou fazer. O que eu quero rejeitar? A pessoa acredita que a densidade demográfica é maior do que 10 habitantes por quilômetro quadrado. Com base no gráfico, eu acho que está errado. Então eu vou querer rejeitar essa afirmação. Por conta disso, na minha hipótese nula aqui, eu vou colocar aqui o μ, que é essa média, né, que é a densidade demográfica, em geral a gente denota por μ. Eu quero que esse μ, né, seja maior ou igual que 10. Essa é a minha hipótese nula, porque é isso aqui que eu vou tentar rejeitar com uma grande precisão. Né? E o que sobrou, então, vem para a hipótese alternativa. Ou seja, vou colocar aqui, então, na minha hipótese alternativa, que a minha média tem que ser menor do que 10. Ok? Bom, podemos agora fazer o nosso teste. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai importar a nossa função. Então, from, né, scipy.stats, ou seja, do pacote scipy, né, do módulo stats, eu vou querer importar apenas a função que se chama ttest underline onSample. Tá? Então a gente vai importar só essa função, não precisa importar o pacote todo, se a gente não quiser usar o pacote todo. E agora a gente então chama a função. Então para essa função aqui, o que a gente precisa passar? A gente precisa passar aqui no A, não, se a gente escrever A aqui, o Colab já mostra para nós, peraí, deixa eu apagar esse A aqui. Ó, se a gente deixar assim em branco, o Colab já mostra para nós os hiperparâmetros que a gente pode preencher aqui. Tá? Isso aqui a gente encontra na documentação também. Então, o A aqui para nós, ele vai ser justamente aquela variável de interesse. A variável de interesse é a coluna densidade demográfica dos dados do Acre. Então, a gente vai pegar aqui o DF Acre somente na coluna densidade demográfica. Ok? A gente também precisa passar para essa função, aqui na sequência o Colab mostra para nós, o parâmetro popmin. Esse popmin é o valor com o qual a gente está testando. Né? Então, o nosso popmin vai ser igual a 10, porque a gente está testando se a hipótese é maior ou igual a 10 ou não. E, além disso, a gente precisa preencher aqui o parâmetro alternativo. Esse parâmetro está ligado com o fato do teste ser bicaudal ou unicaudal.
e isso tem a ver com o tipo de hipótese nula que a gente está usando. Se a nossa hipótese nula fosse μ igual a 10, nós teríamos um teste bicaudal. Como a gente quer que a hipótese alternativa seja só o menor do que 10, eu vou usar um teste unicaudal e especificamente aqui eu vou pegar o less. Por quê? Porque esse less aqui, que significa menor, ele aponta para onde está, né, a minha região de rejeição, que está ligada com a hipótese alternativa. Executando aqui então esse bloquinho de código, perceba uma coisa. Essa função retorna para nós o valor da estatística t encontrada e o p-valor associado. Esse p-valor aqui, ele dá para nós uma ideia de probabilidade. É a probabilidade de que esse resultado que nós obtivemos aqui, digamos assim, supondo a hipótese nula verdadeira, né, é a probabilidade de que isso aqui seja, digamos, um erro devido a você pegar uma amostra muito ruim, digamos assim, né? Porque a nossa amostra ela é aleatória. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer a comparação? Como o nível de significância é 95%, sobrou 5%, que é o erro que a gente está disposto a cometer no nosso teste. 5% é 0,05. Se esse p-valor for menor que 0,05, significa então que a gente está na região de rejeição. E veja, esse p-valor aqui com certeza é menor do que 0,05. Então, por conta disso, a gente pode rejeitar sim a hipótese nula com 95% de confiança. Tá? Então, a crença da pessoa está muito provavelmente errada. Tá? A gente não consegue garantir com 100% de certeza, mas muito provavelmente a crença está errada. Então, eu sou levado a acreditar que a densidade populacional, a densidade demográfica do Acre, ela é menor, então, do que 10 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Nos próximos vídeos, a gente continua falando um pouco mais sobre diferentes testes de hipótese. Até mais!